Fala galera, professor Wesley na área novamente. Estou aqui para falar do módulo 4 com vocês. Galera, o módulo 3 a gente falou sobre a função, terminamos o módulo falando sobre função, né? E agora nós vamos falar especificamente sobre uma função que é a função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau, ok? Beleza? Vamos nessa, galera? Então vamos nessa, vem comigo. Bem, uma função recebe o nome de afim ou do primeiro grau se somente se estiver na forma f de x igual a ax mais b. Então olha só, galera. Esse A e esse B vão ser números, né? Vão ser números. Esse A pode ser qualquer número, Wesley? Pode ser qualquer real, exceto o zero. Então, esse A não pode ser zero. Legal? O B. B pode ser qualquer número, Wesley? Sim, pode ser qualquer número, inclusive pode ser zero, sem problema nenhum. Então aqui, ó, tenho 3 exemplos de funções afins aqui, ó. F de x é 2x mais 1. Então, nesse caso aqui, se a gente reparar, o A é 2 e o B é 1. Legal? Segundo exemplo, f de x é menos x mais 4. Aqui, ó, o A é menos 1 e o B é 4. Legal? Terceiro exemplo, f de x é igual a 3x, ou seja, agora o A é 3, mais o B é 0. Eu não tenho o coeficiente B. Tranquilo, galera? Beleza? Gráfico de uma função afim. Galera, não pode esquecer isso. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Sempre. Gráfico de uma função afim, sempre reta. Galera, não podemos esquecer. Como é que uma função afim é genericamente? Ax mais b. Como é que uma função afim é graficamente? Reta. Que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Quando que uma função afim ela é crescente? Quando o nosso coeficiente A, quem acompanha o x, é maior que zero. Ou seja, quando o nosso A é positivo. Legal? Quando o nosso A é negativo, ou menor que zero, né? A nossa função ela é decrescente. Legal? Crescente quando o A é positivo, decrescente quando o A é negativo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, de uma função, né? F de x igual a x mais 1. Se a função é x mais 1, o nosso A é positivo, né? O A aqui é 1. Então, a minha reta ela é crescente. Olha o meu segundo exemplo aqui. F de x igual a menos 2x mais 4. Olha, o meu A ele é negativo. Se o meu A é negativo, né? Você está vendo aqui o sinal de menos, significa que a minha função ela é decrescente. Legal? Positivo, crescente. Negativo, decrescente. Tudo bem? Mas, Wesley, e se o A for zero? Bem, se o A for zero, minha função não é afim, mas a minha função é chamada de função constante. Legal? Significa o quê? Que independente dos valores de x, a minha função sempre vai ter o mesmo valor. Aqui o exemplo, f de x igual a 3. F de x igual a 3 significa que não importa o valor de x, o resultado vai ser sempre 3. Então, a minha função ela tem essa característica. O meu gráfico, né, vai ser uma retinha, porém ela vai ser o quê? Paralela ao eixo x. Tá aqui. Legal? Vamos lá, gente. Vamos falar de coeficiente angular e coeficiente linear da reta. O que é o coeficiente angular da reta? Se a minha função é f de x igual a ax mais b, o meu coeficiente angular é o A. É o cara que acompanha o x.
esse Azinho aqui é chamado de coeficiente angular da reta. Legal. Quem é esse cara? Ele é chamado também, né, coeficiente angular, de tangente de θ. Por isso que recebe o nome de coeficiente angular. Tem que ter a ver com alguma coisa de ângulo. E aí, olha só. Coloquei aqui um exemplo de uma função crescente e uma função decrescente. Esse ângulozinho θ aqui é esse θ aqui, da tangente, né? Então, a tangente de θ é a tangente desse ângulozinho aqui, que a reta faz com o eixo x. Se a reta é crescente, esse ângulo θ, ele é agudo. Vamos lá, vamos recordar a nossa aula de geometria, né? Ângulo agudo é um ângulo que é o quê? Menor que 90 graus. Legal? Ângulo θ igual ao obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Está aqui, maior que 90, menor que 90. Legal? Agudo, obtuso. Se você já viu um pouquinho de trigonometria, você sabe que quando um ângulo ele é agudo, ou seja, ele está no primeiro quadrante, a tangente no primeiro quadrante é positiva. Logo, se a tangente é positiva, o coeficiente angular é positivo. Reta crescente, coeficiente angular positivo. Legal? Agora, se o meu ângulo θ é obtuso, significa que ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a tangente no segundo quadrante é negativa. Se a minha tangente é negativa, o meu coeficiente angular é negativo. Então, menor que zero. Eu já havia falado isso no quadro anterior. Tudo bem? Coeficiente linear da reta. Bem, se eu falei que o ar é o angular, o linear deve ser o B. Mas, Wesley, o B é responsável por o quê na reta? Bem, olha aqui esse exemplo. F de x é igual a x mais 1. Quem é o B? É o 1. O B é 1. Coeficiente linear da reta é responsável por em que ponto toca o eixo y da minha função. Então aqui, eu tenho uma função, ela é crescente porque o A é positivo, tá aqui. Tá vendo aqui? Ela está encostando no eixo y exatamente no 1. Ou seja, esse 1zinho aqui é o coeficiente linear da reta, ou seja, onde encosta no eixo y. Tudo bem? Então, recapitulando, coeficiente angular da reta é o A, quem acompanha o x, esse cara é a tangente de θ, do ângulo que a reta faz com o eixo x. Legal? Coeficiente linear da reta é o termo independente, é o cara que não depende de x, é o B. Então, graficamente, quem é o B? É o coeficiente independente. É o termo independente, é quem toca no eixo y. Legal, gente? Tranquilo? O que é uma função linear? Uma observação aqui. Função linear. O que é uma função chamada de linear? É quando o nosso B, quando o coeficiente linear da reta é zero. Então, quando ele é nulo, a função é chamada de linear. Então, aqui está um exemplo. F de x é igual a 2x. Então, repare que se a função f de x é igual a 2x, eu tenho A sendo 2, mas eu não tenho B, ou seja, B é zero. E se B é zero, a minha função é linear. E como que fica o gráfico dessa função linear? É um gráfico que passa pela origem cartesiana. Bem, se o B encosta no eixo y e o B é zero, é porque vai encostar exatamente no zero no eixo y. Tranquilo, gente? Estudo do sinal. Vamos estudar uma função aí. Como é que fica o sinal de uma função afim? Bem, se ela é crescente, que eu botei um exemplo, f de x igual a x menos 2. Para que a gente vá estudar o sinal de uma função afim, é necessário primeiro igualar a zero. Então, eu igualo a zero para descobrir a raiz da minha função. Então, igual a zero, 0 igual a x menos 2.
isolo x igual a 2. Significa que esse 2 é a raiz da minha função. Então tá aqui, raiz da minha função, 2. A minha função ela é crescente. E aí como é que eu estudo o sinal dela? Bem, eu tenho que entender que se ela é crescente, ela começa da parte de baixo, passa pela raiz e vai para a parte de cima. Ou seja, falando de sinais, o que é isso? Começa na parte de baixo, ou seja, começa negativo. Passa pela raiz e se torna positivo. Legal? Então vamos lá. Função crescente. Ela começa negativa, toca a raiz x, então ela fica nula nesse ponto, e depois ela se torna positiva. Legal? Isso é para quando ela é crescente. E quando ela é decrescente, Wesley, ela faz exatamente o inverso. Olha aqui o exemplo. F de x é igual a menos 2x mais 4. Eu vou pegar essa função e igualar a zero, né? Para quê? Para achar a raiz da minha função. Então, 0 igual a menos 2x mais 4, isola o x, né? Vai ficar 2x igual a 4, passa dividindo. X é igual a 2. Significa que 2 é a raiz da minha função menos 2x mais 4. É o 2 que anula a minha função. Então, na hora de desenhar o meu gráfico, né, a minha função, a minha retinha, ela é decrescente, que significa que ela começa na parte de cima, passa pela raiz e vai para a parte de baixo. Então, significa que ela começa positiva, passa pela raiz, né, se torna nula e depois se torna negativa. Legal, gente? Vamos lá, gente. Para a gente terminar a nossa aula de função afim do primeiro grau, vamos ver um pouquinho de inequação, né, do primeiro grau. O que é uma inequação? Para começar, a inequação é diferente de equação. Se na equação a gente trabalha com uma igualdade, a inequação a gente trabalha com uma desigualdade. Legal? E a gente usa os símbolos maior, maior ou igual, menor e menor ou igual. São os símbolos que a gente utiliza, né, na nossa inequação. Então vamos ver o exemplo aqui. 2x menos 3 é maior que x mais 5. Então eu vou isolar o x aqui, ó. Traz o x para o primeiro membro, então vai ficar 2x menos x, e maior que 5. O menos 3 vai para o segundo membro, o sinal trocado, mais 3. Então achei 2x menos x, 5 mais 3, 8. X maior do que 8 significa que eu quero valores maiores do que 8. Então valores à direita do 8. Então à direita do 8, vou pintar todos os valores ao lado, né, direito do 8. Só tem um detalhe, galera, vamos lá. Aqui eu quero valores maiores do que 8, mas eu não posso incluir o 8, né? Porque não é maior ou igual, é só maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha sem pintar dentro. Quando eu não pinto dentro, significa que o intervalo ele é aberto. Legal? Então aqui o intervalo é aberto. E a minha solução seria x pertencendo aos reais, né? Eu estou trabalhando com o conjunto dos reais, tal que o x é maior do que 8. Então, eu quero valores à direita do 8, né? Maior do que 8. Legal? Então, vamos ver agora inequação produto e quociente. Galera, aqui a chapa esquenta. Aqui, o buraco é mais embaixo, a coisa fica feia. Mas vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para minimizar os problemas. Isso aqui cai no teu concurso, então não tem jeito, a gente tem que enfrentar e a gente tem que passar por cima disso. Então o primeiro exemplo que eu coloquei era uma inequação que existe um produto, né? Então se você reparar, eu tenho duas funções aqui. A primeira função é uma função x mais 4 e uma segunda função é uma função menos 2x menos 6, né? Ambas são funções afins, função do primeiro grau. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Para começar, eu estudo o sinal da primeira e estudo o sinal da segunda, que é exatamente o que a gente fez no quadro anterior. Então vamos aqui, ó. X mais 4, eu quero estudar o sinal dessa função. O que eu vou fazer? Lembrando que essa é a minha primeira, x mais 4, tá aqui. Eu vou igualar a zero. Por quê? Porque para estudar o sinal de uma função, eu preciso descobrir qual é a raiz. Então, igualei a zero. X mais 4 igual a zero, jogo 4 para lá, x igual a menos 4.
Legal. Vamos estudar o sinal dessa função. Primeira coisa é lembrar que essa função é uma função crescente, ou seja, por quê? Porque aqui é positivo, né? O valor de x é um valor positivo, então a minha função é crescente. E a minha raiz é o menos 4. Então, lembrando que se ela é crescente, ela começa negativa na parte de baixo, passa pelo menos 4, que é a raiz, e se torna positiva. Legal? A esquerda do menos 4 ela é negativa e a direita do menos 4 ela é positiva. Tudo bem? Vamos ver a segunda equação, né? A segunda funçãozinha aqui, ó. Menos 2x menos 6. Eu igualo a zero para achar a raiz e isolo o meu x. Né? Jogo o menos 6 para lá, passa dividindo, multiplica por menos 1, enfim, resolve essa equaçãozinha. Você vai achar o x igual a menos 3. Legal? Tá aqui o menos 3. Só vale lembrar que essa funçãozinha aqui vai ser uma função decrescente. Por quê? Porque o x é negativo. Então, tá aqui, decrescente, passando, né, na raiz, que é menos 3. E aí vale lembrar que quando a minha função é decrescente, ela começa na parte de cima, passa pela raiz e vem para a parte de baixo. Então ela começa positiva, se anula na raiz e se torna negativa no final. Ou seja, a esquerda do menos 3 ela é positiva e a direita do menos 3 ela é negativa. Se você reparar, é o inverso, né? Porque uma é crescente e a outra é decrescente. Tudo bem? Depois que a gente estuda o sinal da primeira e a gente estuda o sinal da segunda, a gente precisa fazer uma coisinha chamada tabelinha, né? O estudo dos sinais na tabela. Então, quem é menor? Eu vou fazer uma tabela, né? Vou colocar aqui as funções, x mais 4, 2x menos 6. E nessa parte superior aqui eu vou colocar as raízes, porém tem que ser em ordem crescente. Então, quem é menor? Menos 4 é menor que menos 3. Né? Então, o menos 4 fica à esquerda e à direita fica o menos 3. Então, vamos lá. X mais 4. Qual é a raiz do x mais 4? É o menos 4, a raiz do primeiro. Então, a esquerda do menos 4 é negativo. E a direita do menos 4 é positivo. Tranquilo? Menos 2x menos 6. Qual é a raiz dela? É o menos 3. Então, aqui, ó, a direita do menos 3, positivo. A esquerda do menos 3 é positivo. E a direita do menos 3 é negativo. Tudo bem, gente? Eu peguei isso aqui e coloquei no quadrinho. E aí a gente vai analisar os sinais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. E aí tu volta lá no início da questão. O início da questão pede valores o quê? Menores que zero, ou seja, valores negativos. E aonde está aqui os valores negativos? Bem, os valores negativos, Wesley, é antes do menos 4 e depois do menos 3. Legal. Então eu vou pintar antes do menos 4 e vou pintar depois do menos 3, que são as regiões que são negativas. Então como é que eu dou a resposta para isso? Solução. X pertence aos reais sempre, tal que x é menor que menos 4 ou x é maior do que menos 3. Né? Eu tenho duas regiões aí pintadas. Legal? Chatinho, né? Mas vamos adiante. O segundo exemplo vai ser um exemplo de inequação quociente. O primeiro foi de produto, a segunda vai ser de quociente. Eu tenho duas funções aqui. A do numerador é 2x mais 5, é a minha primeira, e a segunda, né, é o meu denominador, x menos 3, né? É a minha segunda. Isso tudo tem que ser menor ou igual a zero, esse é o meu exemplo. Então vamos estudar o sinal da primeira e vamos estudar o sinal da segunda. Então vamos começar a estudar o sinal da primeira. Primeira coisa que eu faço, eu igualo a zero. Para que eu igualo a zero, Wesley? Eu igualo a zero para achar a raiz da minha função, da minha equação aqui no caso, né? Então aqui vai ficar, jogo 5 para o outro lado, passa dividindo, menos 5 meios
tá aqui. Lembro que a minha função ela é crescente. Por que ela é crescente, Wesley? Porque o x é positivo. Então a minha função ela é crescente. Significa que ela começa negativa, passa pela raiz e se torna positiva. Tudo bem? Tranquilo? Vamos estudar o sinal da minha segunda, do meu denominador. X menos 3, vou igualar a zero para achar a raiz. Jogo menos 3 para lá, achei x igual a 3, que é a minha raiz. Então, essa função também é crescente, porque o x é positivo. Tá aqui a minha raiz 3. Significa que ela começa na parte de baixo, ou seja, negativa, passa pela raiz e se torna positiva. Legal? Faz o quadrinho de sinais aqui, igual na de cima. Coloca as funções aqui. Aqui eu vou colocar as raízes. Lembrando que menos 5/2 é menor do que 3, né? Uma é negativa e a outra é positiva. Fácil de enxergar isso. E aí, ó, qual é a raiz do 2x mais 5? É o menos 5/2. Então, vamos lá, estudando o sinal. Antes do menos 5/2 é negativo, Wesley. E depois do menos 5/2 é positivo. Da mesma forma que o 3, na segunda aqui, ó, embaixo. Antes ela é negativa e depois do 3 ela é positiva. Legal? Então, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Wesley, e agora, o que eu faço? Volta no início da questão e analisa o que ele pediu. Ele pediu valores negativos, incluindo o zero. Significa que o meu intervalo vai ser fechado. Tá aqui, ó. A região negativa é entre menos 5/2 e 3. Só tenha cuidado aqui, gente. Pegadinha legal mesmo da questão. Olha só. Aqui eu tenho menor ou igual. Então, os intervalos deveriam ser fechados. Porque tanto o menos 5/2 como o 3 precisa participar disso. Mas, cuidado. Cuidado, galera. Aqui é denominador. E a gente aprendeu desde o 7º ano que o meu denominador nunca pode ser zero, porque gera uma indeterminação. Logo, aqui o meu intervalo vai ter que ser aberto. Por que vai ter que ser aberto? Por causa do meu denominador, que não pode ser 3, porque senão anula intervalo aberto. Então aqui fechado e do outro lado aberto. Então solução, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 5/2 e 3. Do lado esquerdo vai ter o igual, porque o intervalo é fechado. Do lado direito vai ser aberto, porque o meu intervalo é aberto. Legal, galera? Beleza? Chegamos ao fim de mais uma aula do módulo 4, né? Chegamos ao fim do estudo de funções afim e eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você tem a oportunidade de assistir essa aula várias vezes. Então assista essa aula várias vezes e se tiver alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa que você não entendeu, você pode me procurar, né? Nas aulas online eu vou estar lá e lá eu disponibilizo o meu telefone, né? O meu zap. E lá você pode me procurar e tirar qualquer tipo de dúvida que vai ser um prazer enorme tirar qualquer dúvida sua. Legal? Lembrando que nas aulas online nós tiramos algumas dúvidas de vocês e fazemos alguns exercícios. Beleza, galera? Forte abraço e lembre-se, fique em casa, tá bom? Um abraço.